Lucas capítulo 7, versículo 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Maravilha, meus irmãos, meditar nesses textos aqui dos evangelhos, e nós estamos nessa semana falando a respeito desse assunto, de pessoas que foram impactadas pelo poder do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós temos mais outro exemplo, que é o centurião de Cafarnaum. O texto, ele nos traz muitas lições importantes, como, primeiro, a gente pode observar o fato da pessoa ir até Jesus ou enviar uma pessoa para ter com o Senhor Jesus, numa demonstração de que a gente precisa agir, a gente precisa ir até onde está a nossa bênção e não somente ficar esperando que alguma coisa aconteça. Pois se nós temos uma necessidade, se nós temos um problema e nós sabemos onde está a solução deste problema, então nós precisamos tomar uma posição. É muito importante isso. E dentro dos evangelhos, nós aprendemos muito isso aqui. Muitas passagens bíblicas, o Senhor, ele permitiu que estivesse registrado para que nós venhamos realmente aprender algo com esses personagens que foram impactados aqui, de modo que também nós sejamos. Então, o primeiro passo sempre é você levantar a sua cabeça, não ficar se entregando ao tipo de problema, às dificuldades, às vezes cabisbaixo, choramingando, reclamando da vida, não vai resolver nada. Agora, se existe uma oportunidade de solução do problema, então vamos nos levantar, vamos agir e às vezes reagir diante da situação para que os problemas eles tenham aí um desenrolar para a solução. Esse homem estava nessa situação, era um homem importante, como nós podemos observar. Ele era um centurião, dinheiro tinha, né, naquela ocasião, ele tinha aí sim condições materiais, de repente, para a solução do seu problema. No entanto, o problema que estava no seu servo estava muito além da sua capacidade. Então ele já estava limitado ali por aquela situação. Mas não se dá por vencido. Quando ouve falar de Jesus, de que Jesus estava numa determinada região, então mais do que depressa, ele toma os seus servos ali e envia até onde Jesus estava,
rogando ao Senhor que curasse então o seu servo. Na realidade, ele enviou para lá alguns dos principais de sacerdotes aí, homens importantes da sociedade judaica também, e rogou ao Senhor Jesus que fosse ter com ele, porque era um homem piedoso, era um homem que, de uma certa forma, ajudava também ali o povo judeu, construindo, edificando ali uma sinagoga para eles. E Jesus vai atender ao pedido desses homens e tomou a direção, então, da casa desse homem, desse centurião. E quando, então, está chegando, ele enviou uns amigos dizendo: não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Uma segunda lição que nós aprendemos desse texto é o reconhecimento da autoridade de alguém e também você se colocar na posição em que realmente do que você é. Diante da sociedade, era um homem importante. Diante dos seus soldados, era um centurião. Ele era comandante de 100 homens, de 100 soldados. Ou seja, tinha posição, tinha autoridade, tinha poder. Mas quando ele olha para Jesus, ele reconhece que Jesus, ele era uma autoridade superior. Que Jesus é aquele que tem poder, autoridade no mundo espiritual e reconhece que o mundo espiritual está acima do físico. Então é um homem que tem uma noção de autoridade e se posiciona. Quem reconhece a autoridade sempre se coloca no seu lugar. E em relação a Cristo, o que é que nós somos, irmãos? O que é que nós temos? O que possuímos? Será que vale a soberba, o orgulho? Não vale nada. E esse homem aqui dá essa lição para nós de reconhecimento da autoridade que há em Cristo Jesus. E tanto reconhecimento que ele vai dizer: eu não fui ter com o Senhor, porque eu não me achei digno de tal coisa. Um homem que não era judeu, um homem que não tinha ali uma intimidade, uma comunhão com Deus, se reconhece pecador e diz: eu não era digno de ir, por isso que eu enviei pessoas que ele achou que até era melhor do que ele, que tinha acesso até Jesus, como sacerdotes. Envia até Jesus. Ora, esse tipo de coisa, de atitude, de comportamento, atrai a atenção de Jesus. Quando nós tomamos uma decisão, atrai a atenção do Senhor. Deus está observando esses tipos de pessoas, alguns que se deram, que se entregaram aos problemas, que se entregaram às dificuldades, que para eles agora está tudo acabado e terminado. Para esses não tem solução, não porque Deus não tem poder, não porque o Senhor Jesus não possa fazer alguma coisa. Ele sempre pode e sempre poderá fazer. Mas existem pessoas que elas próprias não querem se ajudar, não querem se posicionar, não querem tomar aí a direção da vitória. Como ajudar esse tipo de pessoas? Ora, a gente fica amarrado. Não há como, se a pessoa própria, ela não quer sair do buraco onde se encontra, do poço onde que se encontra, quem é que vai tirar? Então, o primeiro passo sempre tem que ser do indivíduo, sempre tem que ser da pessoa. Primeiro, de um reconhecimento de onde está a solução do problema. Segundo, se levantar e ir, tomar uma posição, tomar uma atitude, demonstrar através do comportamento a mudança do seu modo de pensar a partir de um certo momento. Então você que está me ouvindo nessa oportunidade, preste atenção nisso. Vai ficar aí até quando? Numa situação precária, miserável, sendo que há porta aberta. Há um caminho alto, sublime, maravilhoso.
há sim solução para os problemas, para as dificuldades. Então tem que haver posicionamento, tem que haver aí uma mudança de comportamento, de atitude. E é isso que o Evangelho, ele nos mostra. Não pense que o Evangelho vai chegar e vai mudar a sua situação e você vai ficar de braços cruzados, tá tudo bem, não. Não é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor está nos mostrando que o Evangelho chega, impacta a pessoa e a partir daí a pessoa se levanta, se posiciona, muda o seu modo de pensar e o seu modo de agir. E esse homem aqui, então ele disse para o Senhor, eu não julguei digno de ter contigo. E dizer, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Olha o que esse homem tem de entendimento da parte do Senhor, do que eu preciso. Eu preciso de uma palavra de Jesus, porque a partir do momento que Jesus libera esta palavra ela é a palavra criadora. É uma palavra carregada de muito poder, de muita autoridade, pois esta palavra foi a criadora dos céus e da terra, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Então a palavra, o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, a palavra de Deus, naquela ocasião estava ali em carne, no meio do povo. E hoje ele está habitando em nós pelo seu Espírito. A palavra de Deus está em nós. E nós precisamos desta palavra. Então provoque Deus. Então se achegue a Deus. Vá para uma oração. Vá para o culto. Procure esses momentos de meditação das Sagradas Escrituras. Para que você possa, em um certo momento, ouvir a voz de Deus. Ouvir uma palavra. E a palavra, ela gera em nós fé. É o que Paulo escreveu ali aos Romanos, não é verdade? Capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. É a palavra que dá condição de audição. Nós temos uma primeira condição de audição que são os ouvidos físicos. E você me ouve. Agora, para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, ela própria tem que te abrir o entendimento espiritual, iluminar a tua mente. E aquele homem precisava disso. Eu só preciso de uma palavra do Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei da autoridade que tem. Eu sei do poder que o Senhor tem e eu preciso desta palavra, que o Senhor determine algo a meu respeito. E se o Senhor determinar algo a meu respeito, aquilo que o Senhor determinar vai acontecer. Por que eu tenho conhecimento disso? Porque eu também sou homem que estou sob autoridade. Aqueles que estão acima de mim me mandam e fazem e eu tenho que obedecer. Não questiono. E eu tenho homens que estão debaixo da minha autoridade. E quando eu mando, eles fazem. Se eu digo para um vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. O que eu pedir ou mandar fazer, ele vai fazer. Eu tenho autoridade aqui na terra. Eu tenho autoridade entre os meus homens. Olha para Jesus e diz, o Senhor tem autoridade nos céus e na terra. O Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. O Senhor tem autoridade sobre a morte. O Senhor tem autoridade sobre todo tipo de problemas. O Senhor tem todo o poder. E do Senhor basta uma palavra e o meu servo sarará. Então Jesus olha para a multidão e novamente nós destacamos isso com vocês. Nessa meditação semanal aqui a respeito de multidão. Preste atenção, irmãos. Multidão andando com Jesus, caminhando com Jesus constantemente. Jerusalém, Judéia, Galileia. Passa por Samaria, regiões de Samaria ali, enfim, e vai até lá e volta, e a multidão só em movimento. A multidão para lá e para cá, como a onda do mar, conforme o vento. O vento sopra para lá, vai, o vento sopra para cá, volta, e vai e volta. Inconstantes. Só assistindo, só observando, só se alegrando muitas das vezes com o milagre alheio, com a experiência alheia. Deus, ele quer muito mais para cada um de nós.
É muito bom ouvir o testemunho do irmão, de uma irmã. É maravilhoso. Serve para a edificação da nossa fé. Mas nós não podemos ficar só assistindo. Nós também precisamos das nossas experiências com o Senhor. Nós precisamos vivenciar o poder de Deus. Não é, irmãos, uma fábula. Não é algo irreal. É verdadeiro. O Senhor está operando, o Senhor está agindo sobre a vida de quem? De pessoas que, como este aqui, irmão, se levantam da situação onde se encontra. Não resolve ficar reclamando, murmurando. Não resolve ficar lamentando. Não podemos ficar reclamando do dia, está chegando a noite, fica apavorado com a noite. Depois, está amanhecendo, fica apavorado porque vai chegar o dia, vai vir os problemas. E isso fica nesse ciclo maluco e você dominado, escravizado. E até quando que vai ficar desse jeito? As oportunidades estão à nossa frente. Faça diferente. Pelo amor de Deus, saia do meio da multidão. Saia do meio desse grupo que só fica reclamando porque é a maioria, não adianta. Quando nós pregamos, quando nós ensinamos e falamos para 100 pessoas, vocês têm a ideia de quantos são impactados e realmente se levantam e mudam de vida? Irmãos, é questão de 1%. 1% que ouve uma palavra poderosa e toma uma decisão de mudança de vida é 1%. Porque a maioria prefere aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, aquilo que está no fluxo e continua na mesma coisinha, aquela mesmice de todos os dias, de toda a semana. Ora, sexta-feira. E o que foi feito durante toda essa semana que se passou? Já meamos o mês de junho, já meamos o ano de 2023. E o que de novo tem acontecido? Mas Jesus está aí. Jesus está aí, no meio do povo, andando, o Jesus está agindo, a palavra de Deus está sendo pregada diariamente, nós estamos pregando, nós estamos dizendo que Jesus, ele é o mesmo aqui. Jesus olha para a multidão e vai ensinar a multidão. Perceba que Jesus ensina a multidão, quer que um saia do meio dela. Aleluia. Jesus está querendo que um saia do meio dessa multidão, observando isto que ele vai fazer. Então Jesus disse, voltando-se para a multidão, disse que a multidão que o seguia, dizendo que nem ainda em Israel tinha achado tanta fé. Por que Lucas faz esse destaque? Nem mesmo em Israel, porque era em Israel que se esperava que houvesse fé, porque era deles a promessa, era deles a lei. Tudo que se dizia a respeito do Messias foi dito a eles primeiro. Eles deveriam exercer esta fé que um gentil estava exercendo, que uma pessoa à parte da igreja estava exercendo. Eu posso fazer uma aplicação aqui com vocês da seguinte forma: quantas vezes dentro da igreja existem irmãos e irmãs que estão de repente há 10, há 15 anos, às vezes no mesmo tipo de problema, enfrentando as mesmas dificuldades. E daí chega, às vezes, um visitante na igreja. Não é crente, ele veio cooperar, ele veio ali para cultuar, ele veio para assistir. Ou às vezes, por causa de um problema, ele veio buscar ali uma oração. E de repente, ouvindo a pregação, e na hora do apelo, a gente ora e ele sai abençoado da igreja. Ele sai com a vitória, ele sai com a resposta. Ele sai com a solução do problema. E não é crente. E muitos crentes dentro da igreja, de quem deveria ser a fé, de quem deveria mover as mãos de Deus, através de uma atitude, um comportamento diferente, não faz. Não faz. Então, não confunda a salvação, que você não precisa fazer nada, e não adianta, que não vai alcançar nada, fazendo alguma coisa para alcançar a salvação, é de graça. Agora, não confunda com você que já é salvo, que já está na presença de Deus, que já é um abençoado por Deus.
Você precisa se mover, você precisa se agir, porque o impossível Deus já fez por você, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, nos libertando desta vida escrava. Porque quem fica cabisbaixo, angustiado, para baixo, fundo de poço, é pessoa escravizada pelo pecado. Agora, aquele que já foi liberto pela morte de Cristo, já foi pago por ele o preço do resgate, já foi resgatado, já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e agora está na presença de Deus. Você está esperando o que mais? Até quando que vai ficar de braços cruzados, esperando que aí surja um anjo resplandecente, aí a tua fé vai se mover, aí a tua fé vai sofrer um impacto? Larga a mão de ser miticista. Isso é miticismo. A palavra de Deus é que tem poder para gerar em nós fé. E se tu ouvires a voz de Deus nesta oportunidade, pode ter certeza, se posicionando, se levantando, dizendo: a partir de hoje, Senhor, eu vou mudar o meu modo de viver, eu vou mudar o meu modo de agir. Muito bem, quando tu disseres, se posicionares e ires, o Senhor irás contigo. O Senhor, ele vai contigo, pode ter certeza. O Senhor irá contigo nessa batalha e nessa caminhada. Então Jesus, olha, não vi isso em Israel. E o Senhor quer ver. Falando para a multidão, onde está aqui uma pessoa que vai ser impactada por isto? Por essa situação, por esta palavra, pelo que está assistindo? Será que do outro lado aí tem uma pessoa que vai ser impactada? Tem um irmão aí que vai ser impactado nessa sexta-feira por esta pregação, por esta palavra que não é minha, é a palavra de Deus? Tem alguém que vai ser impactado? Muito bem, para a gente encerrar no verso 10. Voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Naquela mesma hora, o poder de Deus operou lá e o servo foi curado. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Operando Deus, quem impedirá? Quantas vezes ouviu isso? Adianta só ouvir? Adianta só ouvir? Tome posse disso e se posicione, pois Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. Amém.